Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia, bom sábado. É hora do sábado às 10h10 em cadeia nacional, na Rádio Nacional de Angola. Neste sábado em que já há 2 casos confirmados de Covid-19 em Angola, numa situação em que estamos atentos a tudo o que se passa, sem pânico e sem alarmismos. Afinal, somos todos agentes nesta luta para que esses casos não se alastrem ou que outros casos surjam. Em função destes 2 casos confirmados, a Ministra da Saúde, em conferência de imprensa, falou da situação e vamos, ao longo das próximas horas, ter outros desenvolvimentos da situação do coronavírus, o Covid-19. Há 2 casos confirmados em Angola e todas as medidas são sempre necessárias, com o engajamento de todos nós que devemos participar ativamente dentro da perspectiva da prevenção, a prevenção necessária para que o assunto ou o problema não se alastre. O assunto é o Covid-19, o coronavírus, que é uma situação de emergência mundial, o coronavírus Covid-19. Hoje, no sábado, às 10h10 e em cadeia nacional, vamos olhar para este assunto, o novo coronavírus, medidas de prevenção. Além de causar febre, cansaço e tosse seca, o novo coronavírus mudou completamente o mundo. Agendas políticas alteradas, eventos com aglomeração de pessoas cancelados, cidades inteiras a meio gás, uma pandemia. É uma situação de resto de saúde pública na qual uma doença se propaga pelo mundo de forma rápida e simultânea, como está a acontecer agora com o Covid-19. A Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, está por dentro de tudo e vai atualizando todas as informações. Ontem houve uma conferência de imprensa e hoje temos o dado de que há 2 casos importados, são cidadãos portugueses e estão a ser tratados pelas autoridades. A calma vai ser fundamental neste processo. Vamos a seguir retomar as declarações de Sílvia Lutucuta quando pontualizou sobre o Covid-19. Gostaríamos, por esta via, de informar a população angolana que, por volta das 2 da manhã de hoje, recebemos o resultado confirmativo de 2 casos de pacientes infectados com o Covid-19. Queríamos também aqui dizer que estes 2 viajantes, pacientes, são provenientes, tiveram passagem por Lisboa, por Portugal, e que chegaram nos voos de dia 17 e dia 18. É importante aqui salientar que são 2 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 36 e 38 anos, residentes em Luanda e que já estão a ser controlados nas nossas unidades sanitárias de referência. É muito importante aqui apelar à calma de toda a população, calma, serenidade e alguma tranquilidade, desculpem o pleonasmo, porque neste momento temos que estar juntos e acompanhar as orientações da equipa multissetorial, em que a saúde é parte integrante e vai dar as instruções sanitárias necessárias para mitigar a situação da epidemia. Portanto, a pandemia já atingiu o nosso país com confirmação desde as 2 horas da manhã de hoje. Gostaríamos aqui de fazer um apelo à nossa população, principalmente para os viajantes que vieram dos países com circulação comunitária do vírus, que a quarentena obrigatória o cumprimento da quarentena obrigatória é uma prioridade fundamental.
Queríamos aqui também dizer e relembrar que nos últimos dias tivemos viajantes que vieram de Portugal, Lisboa e Porto, a quem foi dada a possibilidade de fazerem quarentena domiciliar. Fazer quarentena domiciliar significa que a pessoa tem que estar na sua residência, não deve sair, não deve receber visitas, e já também tínhamos feito um apelo em relação a quem tem empregados domésticos. Os empregados domésticos têm que ser dispensados nesta altura. É importante aqui também dizer que nós vamos aumentar a nossa capacidade de rastreio destes pacientes, e quem não cumprir, voltamos a repetir, quem não estiver a cumprir a quarentena obrigatória domiciliar, fazemos aqui um apelo, quer às famílias, quer à população em geral, quem souber de alguém que tenha viajado recentemente para estas áreas afetadas e que não esteja a cumprir a sua quarentena domiciliar, para denunciar, ligarem para o 111 e não haverá contemplações, estas pessoas serão levadas para os centros de quarentena institucional. Também é importante aqui referir que hoje teremos voos adicionais provenientes de Lisboa e do Porto, e o Governo, a Comissão Multissetorial, estão a preparar desde já condições para fazer quarentena institucional para todos os passageiros que chegarão nos próximos voos provenientes de Portugal, nomeadamente Lisboa e Porto. Apelamos à calma, serenidade, porque realmente nós vamos criar as condições imediatas no aeroporto para as pessoas, logo à chegada, serem levadas para os centros de quarentena institucional. Também é importante aqui dizer que o Ministério da Saúde e a Comissão Multissetorial vai continuar a reforçar as medidas de vigilância epidemiológica em todas as dimensões. Vamos continuar a trabalhar no sentido de melhorarmos a qualidade da assistência destes pacientes e, por outro lado, continuamos a apelar para as medidas de proteção individual e coletiva. Temos que ter cuidado com a lavagem das mãos, com a desinfecção das mãos, evitar contactos muito próximos, evitar os conglomerados em todas as situações e todas as circunstâncias, e que também é importante que se diga que perante esta epidemia ou pandemia que já atingiu o nosso país, nós vamos reduzir os conglomerados. Em vez de 200 pessoas, serão permitidos conglomerados com um número inferior a 50 pessoas. Era tudo o que queríamos dizer. Vamos continuar a pontualizar os nossos órgãos e a nossa população, mas o apelo continua a ser a calma, que o Ministério da Saúde, a Comissão Multissetorial, vão continuar a trabalhar no sentido de controlar a situação. Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, calma e serenidade nesta hora. A melhor profilaxia é estarmos informados e nada de alarmismos. A todo o instante, outras informações. Há uma reunião que está a acontecer por esta altura e vamos, ao longo das próximas horas, estar por dentro das decisões ou das informações atualizadas em função deste encontro que está a acontecer aqui em Luanda.
Estendemos agora o nosso sinal ao João Gonçalves, que habitualmente opina sobre o tema no sábado às 10h10. Hoje é o coronavírus, medidas de prevenção. João, estamos num momento de incertezas, mas de certeza temos uma. Não é a primeira vez que o mundo vive uma situação de pandemia. O vírus é desconhecido e a humanidade está em situação de vulnerabilidade. E mais uma vez, lá está, prevenir é mais fácil do que tratar. A história da humanidade está repleta de pandemias. O nome é recente, mas se projetarmos para trás, foi mesmo isso que aconteceu. Grandes pestes que atingiram continentes inteiros, passaram de uns continentes para os outros. Teve um momento que a Europa ficou com metade da população apenas do que tinha. Mais recentemente, no século XX, houve uma pandemia chamada gripe espanhola, matou 30 milhões de pessoas, afetou a economia mundial. É realmente um problema que, por vezes, apanha a humanidade de surpresa, quer dizer, e isto cada vez tem vindo a acontecer mais porque há vírus desconhecidos, vírus que aparecem e vírus sem controle. Isto é agravado pelo facto de que as despesas sociais são sempre negligenciadas quando há problemas de caráter económico. E a este facto acresce um outro, que são cortes na pesquisa científica. Assim a humanidade fica numa situação de vulnerabilidade, porque há setores que são muito atingidos pelo corte das despesas sociais, e fica na ignorância porque aqueles que podem chegar a determinadas conclusões não chegam porque não há verbas para trabalhar. Este Covid-19 tem a característica de ser um vírus que se multiplica muito rapidamente e quando se instala, multiplica-se. Há uma série de medidas que podem ser tomadas que são, digamos, medidas tradicionais no caso de pandemias ou mesmo de endemias. É assim, quer dizer, tem que haver uma redução dos contactos humanos, porque é pelo contacto humano que o vírus se espalha. Então há medidas preventivas que são fundamentais. É claro que há algumas que são preventivas, mas que fazem parte da vida cotidiana em qualquer situação. Por exemplo, lavar as mãos com frequência. Agora, há aqui um outro ponto que é importante nós constatarmos, é que a África, sendo o continente socialmente mais problemático do mundo, quando digo problemático é o que tem mais problemas, a África é neste momento o continente com menos vítimas do Covid-19. Não se sabe se isto é algo que é passageiro, se isto infelizmente ainda vai chegar à África no nível que chegou aos outros continentes, ou se há condições naturais em África que estão a travar este movimento. E nós esperamos muito que hajam essas condições naturais. Elas têm sido sublinhadas como por alguns cientistas como o vírus, o Covid-19, tem muitas dificuldades para se desenvolver em climas tropicais. E nós encontramos também, além desses exemplos africanos, exemplos, por exemplo, no Brasil, em climas semelhantes, na região da Amazónia, onde também há menos vítimas do que em outras partes do Brasil. Os desafios são muitos, os contextos estes são muito semelhantes e nós temos que estar preparados para as semelhanças dos contextos, ou seja, para a possibilidade de sofrermos um ataque direto da parte deste vírus que se propaga com muita rapidez. Então, observar medidas preventivas pode ser uma das grandes defesas que nós podemos ter. E, por outro lado, continuarmos a trabalhar em termos de aumento do conhecimento, em termos de pesquisa científica, em termos de montagem de um serviço médico e sanitário que mereça esse nome. João Gonçalves, pesquisa científica, aumento de conhecimento e melhoria dos serviços médicos e sanitários. Ainda não se conhece ao certo a doença e os desafios são imensos. Muito se tem falado do papel do Estado, mas talvez não suficientemente do papel do cidadão. O papel do cidadão é o mais importante de todos, pois é o conjunto de cidadãos que deve escolher o tipo de sociedade em que pretende viver, determinando os papéis das suas principais instituições e agentes. Por isso é importante, enquanto cidadãos, obedecermos às orientações das autoridades do país e não divulgar falsas notícias. O país que queremos depende das atitudes que temos. Ora, daqui a pouco vai poder ligar e esclarecer as suas dúvidas com os nossos convidados. Já cá está o Dr. Pelinganga Baião, que é infecciologista. Dr. Pelinganga, bom dia. Bom dia. E seja bem-vindo ao nosso sábado às 10h10. Muito obrigado. E espero que ajude os cidadãos a perceberem o nosso assunto que está no topo da atualidade de hoje. O novo coronavírus, medidas de prevenção, que é o assunto do momento. Com certeza. Muito bem.
O novo coronavírus, medidas de prevenção, é o tema do debate de hoje, mas agora é a vez dos ouvintes opinarem. Já cá está o Dr. Palinganga Baião, é infecciologista. Estamos à espera de mais convidados para o debate. Depois das 11, os nossos terminais disponíveis são 927 7808 79, 927 7808 79, o 941 5804 57, 941 5804 57, e para as mensagens via WhatsApp o número é o 927 7808 79, 927 7808 79. Quando choro amargamente, o meu coração me acalma, porque sinto a presença de um Deus em mim. Seu Espírito me abraça, o seu sangue me lava, e vejo as minhas mágoas chegarem ao fim. Ele sabe bem o meu coração, sabe dos meus choros e minha intenção. Ele sente o meu gemido, conhece a minha dor, minha vitória, meu Deus é quem faz. Ele sente o meu gemido, conhece a minha dor, minha vitória, meu Deus é quem faz. Deus me consola quando minha alma chora, Deus me levanta quando eu caio no chão, Deus me exalta quando o mundo me humilha. Deus é Deus, minha vitória Ele faz. Deus é Deus, minha vitória Ele faz. Ele faz. Ele derrotou os meus inimigos diante dos meus pés, fez-me descansar e tome no seu colo, aonde eu vivo bem. Todos querem conhecer o Deus que eu adoro, o meu supremo bem. O mundo quer saber de onde vem o brilho que eu carrego, quer conhecer o Deus que me fez um vencedor. Deus me consola quando minha alma chora, Deus me levanta quando eu caio no chão, Deus me exalta quando o mundo me humilha.
fez com Jó, Ele fez comigo. Como fez com a Sara, como fez com a Ana, Ele fez comigo. Ele é Deus, não outro. Minha vitória, Ele vai. Deus me consola, canção de Miguel Buila. Já são 10 da manhã, 30 minutos. Os números disponíveis: 927 78 08 79, 941 58 04 57 para a participação dos ouvintes. 927 78 08 79, 941 58 04 57. A Rádio Nacional de Angola abre a antena aos ouvintes para prestar todos os esclarecimentos sobre o coronavírus. Este sábado, a Comissão Interministerial para a Resposta ao Coronavírus vai estar em estúdio para abordar tudo sobre a pandemia. Informação importante que você não pode perder. Contra o coronavírus, as grandes medidas de prevenção numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Informação importante para não perder, neste sábado às 10h10, o novo coronavírus, medidas de prevenção, o tema para o debate e também para a sua opinião. Está em linha o Joaquim Venâncio. Primeira ligação da edição de hoje do sábado às 10h10. Bom dia, Joaquim Venâncio. Muito bem. Um abraço cabinho e boa sorte aos africanos, especialmente os angolanos. E para não demorar, é o seguinte: eu acho que devemos acatar todas as orientações médicas. Ouvimos o Joaquim Venâncio, perdemos esta ligação, vamos recuperar a qualquer momento esta ligação. Júnior Cacharro, é o ouvinte que se segue. Quando Cubango. Alô, bom dia. Viva, muito bom dia para toda a audiência da Rádio Nacional de Angola. Muito bom dia aos caros convidados ali presentes. Só para retirar bem o nome, falas com Júnior Cachalo. Júnior Cachalo. Sim. Muito bem. Prontos. A minha questão é da seguinte: nós, o coronavírus ou esta epidemia, nós quase que ouvimos há um mês atrás que começou a assolar a partir de lá da China. E as medidas de prevenção cá em Angola, na minha opinião, demoramos com as nossas medidas de prevenção, tudo porque achávamos que essa mesma epidemia, se calhar em África ou em Angola, não chegaria. E mesmo até hoje, eu vejo que algumas medidas ainda não estamos a cumprir. Por exemplo, aqui no Quando Cubango, a partir mesmo dos bancos, nos hospitais, aeroportos, na via pública rodoviária, eu vejo que não há nenhum cuidado, que se calhar as pessoas estão a se precaver. Alguns que têm paciência, alguns, não digo na sua totalidade, estão normalmente a cumprir, mas quase a maioria parte dos cidadãos aqui em Menongue não temos medida de prevenção, não estamos a cumprir, não podemos mentir. E nós estamos com base também os próprios instrumentos, no caso de luvas, máscaras e outros equipamentos que nos nossos setores públicos não temos. Então, como é que esse coronavírus ou essa epidemia não vai assolar o país, em particular a nossa província? E será que os nossos governantes cá na nossa província não sabem dessas medidas de prevenção? Ou se sabem, será que não se importam com o cidadão para que pelo menos sejam feitas todas as medidas?
porque aqui na Namíbia, na fronteira que faz Angola e Namíbia, que divide a Angola e Namíbia, não temos nenhum equipamento que às vezes os agentes lá estão a usar. Não, duvido muito. E aqui no aeroporto também a mesma coisa. Então, devemos todo o povo angolano deve se precaver, porque é uma doença que não escolhe nem conta bancária e não escolhe nem cor. E pronto, é uma epidemia. Então, se nós pegarmos assim, uma província está a se precaver, a outra província não está a se precaver, como é que será o nosso país? Como é que será o povo? Essa é a minha contribuição para vocês. Bom trabalho. Estamos juntos. Aquele abraço. Aquele abraço. Júnior Cachalo no Quancobango diz que demoramos a agir e que faltam meios para a prevenção ao nível do Quancobango. José Gienga está em Malanche. Alô? José Gienga. Estamos em cadeia nacional, com o sábado às 10h10. O novo coronavírus, medidas de prevenção é o assunto para o debate de hoje. Neste momento, portas abertas para os ouvintes, por via dos números 927 7808 79 e o 941 5804 57. E para as mensagens no WhatsApp, o número 927 7808 79. Agora tocou Adão Fortunato, está em Luanda. Bom dia. Dez da manhã, 36 minutos, o novo coronavírus, medidas de prevenção, tema para o debate hoje no sábado às 10h10. Eduardo Afonso, vamos lá ver. Bom dia. Está em Luanda. Sim. Faz favor, vamos a sua contribuição. Lamento muito ouvir até o ministro a dizer aí que vem mais um outro voo de Lisboa, ou estão a preparar as condições para lhes levar para a quarentena, mas sinceramente, por que não cancela mesmo os voos de Lisboa? Cancela já de uma vez, não temos medidas para poder então travar esse tipo de doença. Sinceramente, meu Deus. Tinham que cancelar. Os Estados Unidos já cancelou, já não há visto para os Estados Unidos. Ninguém entra, ninguém sai. Quanto mais nós. Tinham que fazer isso. Sinceramente. Alguns têm máscara e os outros não têm. Vamos fazer como? Okay? É tudo, Eduardo Afonso? A Rádio Nacional de Angola abre a antena aos ouvintes para prestar todos os esclarecimentos sobre o coronavírus. Este sábado, a Comissão Interministerial para a Resposta ao Coronavírus vai estar em estúdio para abordar tudo sobre a pandemia. Informação importante que você não pode perder. Contra o coronavírus, as grandes medidas de prevenção numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Vamos a mais uma intervenção. José Filipe está em Cacoaco, aqui em Luanda, depois do Eduardo Afonso. Bom dia, sim. Bom dia, faz favor. Ok, sou mesmo José Filipe, para muito Speak Hall and Willing Die Fast. Falo a partir do bairro da Quilunda, comuna da Funda, município de Cacoaco, a província de Luanda. Ok, coronavírus. Ok. O ouvinte que me antecedeu disse tão bem. Lamentou mais uma vez do voo vindo de Portugal. Eu várias vezes tenho arguído nosso governo que as barbudas de Angola é tanta. Nós devemos também imitar a organização de outros países. Imagina o ouvinte que me antecedeu tocou também nas máscaras. Eu aqui na minha área Quilunda, por isso sempre quando estou em sintonia de qualquer rádio, tenho dito que é a área mais pútrida do mundo. Por quê? Minha ministra da Saúde, se neste momento chegar cá na Quilunda, vai encarar o chafariz mais pútrido do mundo, onde o povo está ali a tirar água, dizendo que vamos nos prevenir da coronavírus. Isso será impossível. Isto é impossível.
Então ali ainda está a vir lá algumas crianças com os seus bidões de iuque apanhados na lixeira e vão lá fazer brincadeira. Não há fiscalização. Que proteção queremos? É impossível. Aí está. E nós podemos ser assim. Um vizinho pode ter boa proteção, mas o outro, se não tiver proteção, nada estamos a fazer. Então, as palestras também, o governo logo que deu conta que já está nos países limítrofes, poderia chamar pelo menos os coordenadores de bairro para andarem a dar uma incentivação, umas palestras no povo, porque há áreas que o povo até nem rádio nem televisão não acompanham. E como é que vão se cuidar disto? É impossível. É impossível. E eu sei que muito bem. Primeira coisa, muitos ouvintes já disseram, noutras rádios estão ali a dizer que nem água até para se proteger não tem. Eu sei que a coronavírus, assim que já chegou em Angola, então terá mais número de mortos do que outros países, porque nós aqui a barbudo de tanta, cuidado só, quer dizer, só o pobre que tem direito dele fiscalizar, os ricos não. Então a doença não vai parar. Eu gostaria que a ministra da Saúde viesse aqui e mandar parar o chafariz mais podre daqui da Quilunda. Para mim é tudo. Obrigado. Obrigado a nós, José Filipe, em Cacoaco, aqui em Luanda. Regressamos ao Cubango, onde está o Pedro Hilário. Viva, bom dia. Bom dia. Francisco Ayaz Afonso, bom dia aos convidados e ao público ouvinte. Eu vou mesmo alinhar num ouvinte que me antecedeu mesmo, o que é o Júnior Castelo. Eu também sou mesmo da mesma linhagem que nós tivemos uma medida de controle um pouco tardiamente. Nós atrasamos, na totalidade, nós como a população estamos a ver tanta preocupação só nesse último mês, quando estamos a ver que os outros países europeus estão, a epidemia está a dar cabo mesmo e a situação é mesmo séria. Só assim que aqui no nosso país, nós como cidadãos estamos a ver que o próprio Ministério da Saúde está a levar a situação de uma forma mesmo séria, mas se não no tempo passado, porque essa epidemia começou a assolar a China faz tempo, mas nós aqui particularmente em Angola, o próprio Ministério da Saúde ainda não tinha levado isso a peito, eu digo na mesma forma que disse o Júnior Castelo, disse muito bem, e as medidas foram tomadas um pouco tarde. E também gostaríamos que a ministra podia ter esclarecido à população que somos nós, né? De que maneira, ou seja, quais são as razões que faz com que ainda os voos de Portugal ainda vão mesmo aterrar no nosso solo pátrio ainda no dia de hoje, porque não se compreende numa altura em que já temos 2 casos positivos e ainda assim mesmo os próprios casos foram tirados, ou seja, os mesmos cidadãos saindo de Portugal para cá. E ainda assim hoje vamos receber mais outros visitantes que saem mesmo de Portugal para cá. Então é meio complicado. No que tange também aquilo que é a própria proteção, estou a falar de máscara e tudo mais, aqui no Cubango vê-se mesmo um déficit, porque estamos a ver de uma forma tímida, algumas pessoas com máscara, sei lá, mas a maioria da população não tem mesmo acesso, porque nas farmácias não tem e está meio complicado. O próprio, sei lá, a própria administração, o próprio governo provincial não vem ao público, à rádio, esclarecer com que onde a população pode se dirigir no intuito de adquirir mesmo essas próprias máscaras. Tudo que o ouvinte Cachalo disse alinha mesmo com a verdade, porque estamos a ver de uma forma muito tímida as pessoas que têm o próprio material. A maioria da população está mesmo desprotegida. E falando também da quarentena, não sei, né? A maioria da população se está mesmo preparado para aguentar essa mesma quarentena, porque sabemos a nossa situação econômica do nosso país, então há certa gente que não tem aquelas condições de aguentar o próprio período que vai ficar em quarentena. Estou a falar já nas questões financeiras, porque nem todos têm a mesma condições que os outros financeiramente, então vai ser meio complicado mesmo. É tudo, Pedro Hilário? É tudo, continuação de bom trabalho. Eu penso mesmo a Deus com que isso desapareça, que não, conforme disse o nosso ouvinte, não venha assolar maioritariamente aqui no nosso país, que o diabo seja mesmo surdo. Vamos também fazer a nossa parte. Prevenção, acima de tudo. Obrigado. Pedro Hilário está no Cubango e apresenta muitas inquietações com a quarentena e também com as medidas tomadas pelas autoridades em relação ao coronavírus, o Covid-19. Manuel Faustino está em Luanda, é o ouvinte que se segue.
dia, Isaías. Bom dia, Manuel. Sim, Faustino, avôzinho. Era para dizer o seguinte. Primeiro, a minha preocupação consiste no seguinte. O Isaías há bocado falou que eram esses dois angolanos, mas a ministra só falou em proveniente de Portugal, não confirmou-nos se era realmente angolanos ou portugueses, está a ver? Isso é que nós gostaríamos de saber de que se trata, em primeiro lugar. Em segundo lugar, gostaria também de expor o seguinte. Como sabe, eu sou alguém que respondo pela classe de taxistas em Angola, em Luanda, aliás, e nós a transportarmos gente que gostaríamos de que tivesse máscaras. E essas máscaras não aparecem em lado nenhum. Como se não bastasse também a questão do álcool-gel. O álcool-gel, primeiro, começa pelo preço, que este frasco, num dia, para um taxista, era preciso que usasse no mínimo 5 garrafinhas daquela, ou 5 bisnagas, que fica muito caro, porque cada uma, pelos preços que aí aparecem, e quando aparece, são a 5.000 kwanzas. Isso para nós torna-se um custo super valioso para a atividade que nós exercemos. E como se não bastasse, o álcool-gel é indispensável para tanta gente que nós transportamos, porque cada um dos nossos passageiros não deixam de ser um suposto vetor de transmissão da doença. Por isso, gostaríamos, em princípio, apelar ou pedir às autoridades, nomeadamente o Ministério da Saúde, no sentido de ver estas situações pontuais, no facto de pessoas que frequentam e não podemos utilizar, gastando tanto por isso, porque senão acabamos de ter os custos todos postos no álcool-gel, ou seja, nos meios de prevenção, e não termos lucros nenhum. Então, termos aí uma cota parte para o Ministério da Saúde ver, para podermos, então, propor. Por outro lado, e para terminar, eu vi que no dia em que foi a quarta-feira, se não estou errado, ou seja, o dia que o avião chegou de Portugal e foi invadido pelo desmando de algumas entidades, que aquele dia foi o dia da abertura do coronavírus, ou seja, da pandemia em Angola. Porque nós estamos a compreender do porquê as pessoas não veem a importância e o perigo que essa doença nos transporta. Por que tanto zelo nessa situação? Porque, inclusive as pessoas já estavam a desejar, dava a impressão, o desmentido das autoridades pareciam ser que não estavam a acreditar no governo, não estavam a acreditar e desejavam ter isso em casa. Agora já temos. Agora temos 2 casos, e quando se tem 2 casos, gera as quantidades, isso a par do Pongo e outras coisas mais. Para não roubar mais tempo, eu fico por aqui, mas gostaria de apelar às pessoas nas preocupações que opõem, principalmente ao Ministério da Saúde. Obrigado. Obrigado nós, avôzinho dos taxistas, Manuel Faustino, com muitas preocupações ligadas aos meios de prevenção, e quer saber, afinal, quem são as 2 pessoas que foram testadas positivo no coronavírus. São 2 cidadãos portugueses, mas aqui o Dr. Palinganga diz que, do ponto de vista de epidemiologia, isto é irrelevante. São pessoas, são pessoas. Sim, doutor? São residentes. São residentes, pois. Precisamos de olhar para outra perspectiva. A perspectiva de dar tratamento a estes casos, não é? Para que o vírus não se alastre. Vamos atender agora o António Francisco, está também no Quanto Bango. Sim, bom dia. Bom dia, faz favor. Obrigado. Eu quero, concernente ao assunto, é pertinente, eu queria saber a partir da ministra, queria saber como é que, onde é que podemos, nós aqui temos dificuldades, tantas dificuldades de adquirir os medicamentos. Então, e visto que a pandemia é internacional, como é que as farmácias são as vocacionadas a venderem essas máscaras? Há muita gente aqui no Banco que não tem possibilidade, ou tem possibilidade, mas não tem informação. Onde é que podemos adquirir? Está difícil. Há bairros que não tem água, só pelo menos para lavar a mão, não tem água. Não tem água. Atualmente existe bairro no Banco é menor.
António Francisco, no Conto Bango, deu para perceber que levanta questões ligadas também aos meios de prevenção e ao saneamento básico nos bairros, no Conto Bango. Vamos ao Zaire, Augusto e Isabel. Muito bom dia. Faz favor. Em princípio, agradeço pelo tema em debate hoje, sábado às 10h10. Tema em debate sobre o coronavírus. Há pouco tempo acompanhamos a ministra, acabou de confirmar que não, já temos 2 casos no nosso país. Esse é um caso mesmo muito preocupante para todos os angolanos. As situações as reclamações são sempre as mesmas que os nossos ouvintes, que para os ouvintes também perceberam. Nós aqui no município de Soio também, concretamente aqui na província do Zaire, no município de Soio, temos muito esses casos da água mesmo em máscara. Uma máscara está a custar 500 kwanzas. Primeiro, seria bom a ministra, o governo angolano, fazer a distribuição das máscaras nos hospitais, por suas vezes, os hospitais fazer a distribuição nos bairros para a Isoba, distribuir para o povo. E é muito complicado mesmo aqui. E as máscaras aparecem de uma forma clandestina, nem todo mundo tem essa possibilidade. Até simplesmente, às vezes, o Papa conseguir comer o pão de manhã é muito difícil. Agora, imagina uma máscara está a custar 500 kwanzas. Numa casa onde tem 10 ou 20 pessoas, ou 15, quantos 500 kwanzas que vão gastar? E o custo de vida é muito carente para o povo angolano. Então, isso significa que o nosso governo tem que rever pelo menos essa parte, fazer a distribuição das máscaras e outra coisa que o nosso governo também aqui disseram, água. Então isso aqui está a partir nos supermercados e está mesmo elevado. Vai encontrar uma garrafa que está a custar 5 ou 6 mil kwanzas. Quantas garrafas que uma casa que a população vai comprar para a gente combater nessa doença? E não só, até nos bairros é fogo de lixo, não acaba aqui no redor das cidades. Vamos no hospital para nos prevenir, procura da saúde, vem nos bairros, a doença está à nossa espera, o lixo está à nossa espera nos bairros. O que estamos a fazer? Quais são as medidas de prevenção que a ministra está nos até que ponto que a população está nesse momento do estado de saúde? Está muito mal isso aqui. Então, eu peço o favor, peço desculpa se eu foi muito distante, porque o povo também está muito cansado. Aquilo que o governo às vezes diz, não é aquilo que acontece. Então, espero que o governo prevê mais nos cuidados desses 2 casos que nós temos aqui e pedimos que esses casos também não fiquem extensos para todo o país e para outros cantos também do nosso país, ou município ou províncias. Muito obrigado, José Afonso. Obrigado, Augusto e Isabel, de estar no Soio, no Zaire, preocupado com o custo dos meios de prevenção, as máscaras e também o saneamento básico que não vai muito bem no Soio, na província do Zaire. Abel Sawinga está no Cunene. É o país na rádio. Tá bem, bom dia. Abel Sawinga está outra vez. Desculpe só, a minha opinião, acho que coincide com os demais que de facto já opinaram. É bastante preocupante a realidade que se vivencia. É uma doença bastante alarmante. Mas o que não se percebe, como é que até este preciso momento ainda estamos a recepcionar voos provenientes de Portugal? É uma negligência enorme por parte da direção da saúde. O Ministério da Saúde falhou muito. E eu gostaria de saber em que segurança baseamos, uma vez que o nosso sistema de saúde é bastante debilitado. Até este momento, até países mais sofisticados já encerraram as suas devidas fronteiras. Que eu saiba, há uma circular, que já não deveremos mais receber nenhum voo. Por exemplo, o nosso sistema de segurança, cá no perímetro fronteiriço do Cunene, é bastante debilitado. Não adianta só simplesmente encerrar o posto fronteiriço do Porto Seco. Enquanto que há maneiras dos cidadãos entrar, há pessoas que estão a invadir a fronteira por outros meios. Então, é bastante preocupante essa realidade. Nós não podemos negligenciar isso, porque o cidadão comum sai mais a pagar. Ainda bem que essa doença, de facto, não tem escolha, não há nível, não há nada. Mas se formos a analisar essa insistência de voo, por que não se cancela? Esse voo, esse dinheiro que a TAG faz, vai beneficiar quem? O povo sai beneficiado até que ponto? Por que a gente não encerrou as fronteiras? Por que a gente não encerra? Por que a gente ainda recebe voo? Essa é a minha indignação. Por que até esse momento a gente recebe voo proveniente de Portugal? Seus países vizinhos cortaram essas ligações.
esperamos nós que a consequência não seja maior, mas houve uma pequena negligência que nós temos que aceitar. Porque isso não beneficia o cidadão comum em nenhum momento. Além do mais, sai-se a pagar mais caro, porque a este preciso momento não há uma determinada organização, principalmente na aquisição dos respectivos meios de prevenção. Onde é que vamos adquirir as luvas? Onde é que vamos adquirir as máscaras? A Direção da Saúde não distribui porque, uma vez que é um órgão competente para, de facto, fazer essa distribuição. Não se faz sentido. A população não sabe onde se dirigir. As medidas preventivas, de facto, estamos a ver a ser anunciadas, tanto faz pela rádio, quanto pela televisão. Mas onde se direcionar? Esse preciso momento, as farmácias estão completamente esgotadas, não tem luvas, não tem nada. E atendendo o nosso nível debilitado de saúde, acho que é muita brincadeira, até esse preciso momento, ainda permitirmos mesmo essa aterragem de voo. Não deveria ser, na minha humilde opinião, nós não deveríamos recepcionar mais esse voo proveniente de Portugal. Será muito alarmante. É preocupante a situação. Então, agradeceria que os órgãos de saúde tivessem capacidade de analisar nesse fenômeno que estamos a vivenciar. Não é brincadeira isso, é coisa séria. Não se permite mesmo. Não nos vai beneficiar em nada. O dinheiro que a TAG faz não nos beneficia mesmo praticamente em nada. Em alguns aspectos, em nada. Então, vamos colocar a vida. A vida está acima de tudo. É tudo que eu tinha a dizer. Obrigado. Abel Sawinga está em Xangongo, no Cunene, e confirma que a fronteira está muito vulnerável por aquelas paragens. Leitão Ribeiro, é o ouvinte que se segue a 4 minutos das 11. Sim, bom dia, Leitão. Bom dia, ouvintes da Difusão Nacional, o pessoal do estúdio da Rádio Nacional de Angola. Mas sem querer ser repetitivo, as questões já apontadas pelos ouvintes da Difusão Nacional, claro, são as principais medidas, que é questões de higiene. Mas há um fator bastante importante que o Ministério da Saúde, por exemplo, fez com os nossos estudantes angolanos na China, em Wuhan e nas outras cidades. Quando o Ministério da Saúde adotou o sistema dos nossos estudantes não regressarem ao país, porque podiam estar a pôr em risco a saúde não só dos seus familiares, mas também dos angolanos, essa seria a mesma medida que o Ministério da Saúde teria que tomar com relação aos angolanos que estão nos países europeus já endémicos. E não tínhamos que ter pensado que se é Portugal, porque quando cortou-se o voo do Porto, depois voltámos a reabrir, mas mantivemos o voo de Lisboa, quando Portugal já estava a atingir níveis, já tinha atingido níveis preocupantes para o próprio governo português. O que é que aconteceu? O porquê que falhamos? É claro que por muitos vamos dizer, nesse momento já não importa porque falhamos e tomamos outras medidas. Tudo bem, mas nós podíamos ter mantido esses angolanos em Portugal todos, independentemente de quem seja, porque também nós não sabemos se os nossos estudantes angolanos da China estão ou não estão infectados, estão ou não estão a ser tratados, mas foi tomada essa decisão de que os estudantes manteriam-se, os meninos choraram, os familiares choraram que teriam seus filhos aqui, mas essa decisão foi tomada e muito boa, bem pensada, de que os estudantes, é necessário manter os estudantes na China, porque com perigo depois de contaminarem, não sabíamos, porque segurar nas maçanetas, segurar aqui, segurar ali, até chegar em Angola, seria um risco para o nosso país. Países da União Europeia que começaram com 1, com 2, com 3. Nós temos outros problemas. Claro, o saneamento básico nosso é horrível. São dos piores do continente africano. Mas há outra questão. Nós não estamos a tomar algumas medidas e começamos a tomar as medidas muito, muito tardiamente. Eu ainda ontem, a andar com um colega de trabalho, reparamos, por exemplo, que a nossa Polícia Nacional, o porquê que, por exemplo, um polícia em Angola, nesse momento, os polícias não têm luvas. Eu, há uns minutos atrás, estive a conversar com a polícia e falei sobre isso. A polícia devia ter luvas porque essa passagem de documentos, recebe documentos na via pública, isso pode também ser um dos meios de contaminação. Os nossos órgãos de polícia, de trânsito, por exemplo, há que se ver essa questão. E depois, não precisávamos tomar as medidas contundentes que estamos a tomar agora, depois sabemos que o país está já em fase de perigo. Lembramos aqui que quando a OMS lançou o alerta, antes de achar que é uma pandemia, a OMS tinha já chamado a atenção aos países africanos e lançou uma lista de países, quais eram os países que estavam já em países, que eram os países de riscos. Lembramos aqui que Angola
estava dentre os países de riscos lançados pela OMS. Quando houve essa chamada de atenção, nós devíamos ter começado a tomar as medidas já muito mais rápidas. Eu compreendo que estávamos preocupados mais com os voos da China, mas quando começou a atingir a Europa, sabíamos que há os voos de cruzamento. Portugal é um dos países que mais voa para a Itália. Os angolanos, o país que os angolanos mais voam é Portugal. Penso que agora não adianta, já aconteceu, temos a tomar as medidas urgentes. Uma das questões que eu penso que quem pode jogar um papel bastante importante no nosso país são as órgãos de comunicação social, a todo o gás. Eu lembro-me quando nós tivemos a passagem que ia ter da Lua, que é o projeto Y2K, quando aconteceu o eclipse total. Quando aconteceu a eclipse no nosso país, houve a distribuição daquele material por causa dos óculos, e o governo pode fazer a mesma coisa. Não adianta mais pedir às pessoas que vão comprar. Mais de 70% da nossa população não tem essa possibilidade nesse momento de adquirir os materiais nas farmácias e nos centros de estabelecimentos. É necessário, urgente, que a partir de segunda-feira, eu peço aqui o meu apelo ao governo de Angola que seja tratado um sistema urgente que comece a distribuir os materiais como o álcool gel, as máscaras, se possível nas administrações, nas escolas, nos ministérios, nos órgãos, nos supermercados, nas feiras, em todos os sítios possíveis e imaginários, para que a nossa população de facto esteja protegida, porque nós esperamos que venha a acontecer o pior. Obrigado. Muito bem, Leitão Ribeiro, obrigado pela sua participação. Já 11 horas, 1 minuto. Agora, tenho indicação de que estão criadas as condições para contactarmos em direto a Diretora-Geral Assistente da Organização Mundial da Saúde, Maria Ângela Simão. A entrevista é com o Dário Castro. Dário, bom dia. Bom dia, Isaías Afonso. Já está em linha Maria Ângela Simão, Diretora-Geral Assistente da Organização Mundial da Saúde. Vamos falar através de uma chamada via WhatsApp. Diretora Maria Ângela Simão, pergunto-lhe quanto tempo mais teremos que esperar até que surja uma vacina para o Covid-19? Primeiro, é muito importante ressaltar que não existe no momento nenhuma vacina efetiva que possa combater esse novo vírus e nem um tratamento específico que possa evitar tanto a infecção quanto a complicação que possa advir de uma infecção respiratória grave. Então, ter a expectativa de que uma vacina vai ser desenvolvida em curto prazo para poder combater essa doença, nesse momento, não é uma expectativa real. No mundo, hoje, mais de 30 vacinas em experimentação, quer dizer que elas estão em estudo. Quando uma vacina, antes dela chegar, está disponível no mercado, pelo governo, pelo centro de saúde ou num posto especial, a vacina passa por muitos testes, né? Ela tem que ser desenvolvida, tem que ser testada se ela funciona ou não, isso que a gente chama de eficácia da vacina, e tem que se ter certeza que ela é segura. Dessa forma, todas essas vacinas que estão sendo testadas agora no mundo, esses projetos de vacina, ainda estão todos na fase muito inicial. Então, a expectativa é que não haja um produto disponível, um produto que tenha sido testado adequadamente, que tenha comprovado que é eficaz e que é seguro, antes de 12 a 18 meses. Quer dizer, 1 ano a 1 ano e meio até que a gente possa ter algum produto no mercado. O coronavírus é ainda uma doença desconhecida para a humanidade. Pouco se sabe ainda sobre esta doença e aquilo que nós sabemos, doutor, é que estas medidas variam de situação para situação. Afinal de contas, quem se quer prevenir, como é que o deve fazer? Sobre as medidas que podem ser tomadas para evitar a transmissão da doença, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 2 coisas. No primeiro caso, quando você ainda não tem transmissão comunitária é entendida como aquela transmissão que se dá de uma pessoa para outra sem que elas tenham saído do país ou da sua vizinhança, do bairro onde moram.
Hoje, em muitos dos países na África, em Angola não deve ser uma exceção, a maior parte se tiver algum caso, veio da Europa, uma pessoa que viajou para outro país e com isso apresenta doença quando chega. Quando você tem sinal de transmissão comunitária, é importantíssimo que se testem os casos suspeitos e que haja isolamento dos casos suspeitos e investigação do que a gente chama dos contatos da família, pessoas com quem você encontrou, se a pessoa que está com suspeita do novo coronavírus, com quem que ela se encontrou, como é que ela por onde ela andou, que a gente fala investigação epidemiológica sobre os contatos, é extremamente importante para que se possa minimamente reduzir a possibilidade de transmissão do vírus na comunidade. A outra medida, uma vez instalada a transmissão comunitária, é que haja que os serviços de saúde estejam preparados. Isso quer dizer que haja um sistema de triagem, né? de que pacientes com qualquer sinal respiratório, febre alta, tosse, dificuldade respiratória, o sinal de uma gripe forte, que eles possam ser triados no centro de saúde, no posto de saúde, não junto com as outras pessoas que estão indo buscar atendimento, porque tem outras patologias que não são relacionadas a esse coronavírus. Então é importante que o país esteja preparado para tomar essas medidas. Como eu falei anteriormente, não dá para se esperar que vai haver uma vacina em tempo para ajudar no combate dessa epidemia num curto prazo. Então, há que tomar as outras medidas o mais rápido possível. Muito obrigado, senhora Diretora-Geral Assistente da Organização Mundial da Saúde, Maria Ângela Simão, aqui a dar-nos conta, então, por chamada telefónica via WhatsApp, da questão das vacinas e das medidas de precaução a este novo coronavírus. Bom dia, Isaías. Bom dia, Dário Castro. Está completo o nosso painel de convidados. Chegou agora o Dr. Pedro da Rosa, médico. Também já chegou um Canga Gomes, sociólogo, e estamos em condições de avançar para o nosso debate. O infecciologista Peliganga Baião foi dos primeiros a chegar, já se fez ouvir. E vamos lá então olhar para as inquietações e preocupações dos ouvintes. Começo mesmo aqui pelo infecciologista Peliganga Baião. Parece-me que há alguma preocupação redobrada dos ouvintes com coisas muito básicas, saneamento básico, por exemplo. Com certeza, muito obrigado. Mais uma vez, bom dia, Isaías Afonso. Bom dia, Rádio Ouvinte da Rádio Nacional de Angola e os caros colegas aqui do painel. Muito bom dia. E as questões de base que foram colocadas aqui são todas bastante pertinentes. Eu acho que para introduzir aqui o nosso debate é importante referir que o coronavírus, uma doença já conhecida, uma pandemia que começou na China, não é? Ali no mês de janeiro, transmitido por um vírus novo chamado Covid-19, de transmissão aérea, não é? E aqui tem dois aspectos que eu quero tocar. Nós podemos transmitir a doença de forma direta e de forma indireta. Como é que transmitimos de forma direta? De forma direta, se o indivíduo tiver a manifestação clínica, no nosso caso, sobretudo tosse, e se tiver contato muito próximo, durante o acesso de tosse, a expelir as partículas, então nós podemos Mas ter aqui contato... estamos bem cada um a 1 metro. Com certeza. Pode ter contato com essas gotículas e inalarmos e transmitirmos dessa forma. E outra forma é se essas gotículas tiverem contato com um objeto inanimado, não é? Em qualquer local, e nós contato com esse objeto e depois manipularmos as nossas mucosas e transmitirmos dessa forma. Por isso estamos a reforçar as medidas de higiene individual e coletiva em todas as instituições. Isso é um aspecto importante. Outro aspecto que os ouvintes tocaram aqui é o aspecto de material de proteção individual. Estamos a falar das máscaras, e material até de higiene individual, estamos a falar do álcool gel e etc. E aqui também quero chamar a atenção que num momento desse nós sabemos que no nosso mercado tem uma série de especuladores, não é? Especuladores e aproveitadores, não é? Sim, realmente as máscaras tiveram sempre um preço, não é? E nesse momento também chamamos a atenção aqui para a fiscalização e inclusive para a defesa dos consumidores, para terem o pé pesado sobre essa situação.
Alguns aspectos que foram tocados, acho que depois vamos rebater aqui com os colegas, aspectos até que não têm a ver com o Ministério da Saúde. As questões da fronteira, isso ultrapassa o Ministério da Saúde, não é? Embora temos uma comissão interministerial, nós sabemos que tem um decreto que encerra as fronteiras, e então são aspectos que ultrapassa o Ministério da Saúde, e aí os meus colegas depois vão tocar. Falou-se também das fronteiras não oficiais. As fronteiras não oficiais, nós os cidadãos também temos que ter a nossa responsabilidade. Nós, se morarmos próximo numa fronteira não oficial, estou a falar já dos grandes pontos fronteiriços, o ouvinte Abel do Cunene tocou nesse aspecto, nós temos que ser os primeiros a denunciar esses indivíduos que fazem esse transbordo das fronteiras de forma ilegal, sim. Nós temos que ser os próprios elementos da comunidade que temos que levar essa denúncia às autoridades competentes para esse indivíduo ser responsabilidade. É que às vezes não há marcos, não há definição da fronteira, não há linha, não há uma separação definida. Mas, no entanto, as pessoas que vivem próximo da fronteira conhecem. Não há marcos. Não se sabe onde é que começa a Namíbia e onde é que termina a Não, mas existem alguns pontos que eles foram... É bem porosa, mas existem alguns pontos que, inclusive, são os cidadãos que criam os mecanismos próprios para transbordos do indivíduo de um lado ao outro. Estou a falar nesse ponto. Realmente a nossa fronteira é porosa e não podemos ter controle de tudo. Mas aquilo que é possível, e quando a nossa comunidade que vive à beira da fronteira tem conhecimento dessas situações, devem ser os primeiros também a denunciar. Por isso é que estamos sempre a dizer, né? Devemos todos ser agentes, né? nesta luta contra a pandemia. Com certeza. Ser cidadãos, acima de tudo. Com certeza. Os meios de proteção individual, o Ministério da Saúde, normalmente via a central de abastecimento, faz a distribuição a nível do país, mas, no entanto, também as províncias têm as suas responsabilidades. As províncias têm os seus orçamentos e, a nível das províncias, devem ter o plano de distribuição e de aquisição desses meios. É muito difícil fazer a distribuição desses meios a nível da comunidade. Nós, os cidadãos, vamos ter que nos sacrificar mesmo e fazer a compra. Mas, no entanto, aí os preços, né, devemos ali fazê-los, fazer a aquisição com os preços assim mórbicos, não é? Eu acho que são os primeiros aspectos que nós vamos focar e dar aqui a palavra aos meus colegas, depois vamos debater. Estamos perante uma situação que exige, acima de tudo, cabeça fria, não é? Olha, eu diria mesmo uma situação de emergência. Emergência total. Emergência total. Sinal vermelho. E eu lhe digo porquê, Isaías. Nós temos uma grande predisposição a infecções do género. Olha, é só lembrar o surto da febre amarela. Quantos morremos? Angola propicia a doenças transmissíveis. Agora o coronavírus, então, pela forma dela se transmitir, desse vírus se transmitir, e facilita a infecção em massa. E depois não é uma gripe como se pensava, não. Essa doença é grave mesmo, porque atinge os pulmões e como quem queima, né? Causa necrose das zonas em que há a troca gasosa, por exemplo. Então, dá essa insuficiência respiratória que nós vemos, por isso é que as pessoas morrem. E nós temos uma predisposição, por quê? Porque eu faço clínica, eu estou nos bancos de urgência, eu constato, o nosso povo, a grosso modo, é uma população subnutrida. Nós não comemos em condições. Nós temos um saneamento básico ainda por resolver. Há muito lixo. Estamos ultrassensíveis? Exatamente. Ou hipersensíveis? Isso facilita a disseminação da doença. Não é como na Europa. Os europeus estão a sofrer tanto por causa do envelhecimento da população. Mas nós não. Nós estamos com uma também população... a mortalidade é maior entre a população idosa. Exatamente. Mas a OMS faz um alerta também aos jovens, não é? Não, por isso é que a OMS diz que espera dias piores em África. Por causa mesmo desse... Porque o africano tem o hábito de se aglomerar. Quem vai a um funeral sabe como é que as coisas são, não é? Quem vai a uma casa, por exemplo, uma casa que deve albergar pelo menos 3, 4 pessoas, vamos encontrar 20. Portanto, temos facilitação da transmissão da doença, da disseminação da doença. Portanto, nós temos os dois, e veja que nós temos que decuplicar ou mesmo quintuplicar. Hoje temos 2, amanhã vamos ter 5, depois 25 e assim há um crescimento exponencial. E eu digo mesmo, e para os nossos ouvintes perceberem,
Por exemplo, quando o caso estava na China, dizer que isso começou em dezembro de 2019, por isso é que a Covid-19, o mundo ficou sentado para a China. Não esperavam que a Europa fosse devastada como está agora. Sim, o epicentro agora está na Europa. Por quê? Porque os italianos reagiram tardiamente. E Portugal foi a seguir. Isso para dizer o seguinte, minha opinião, Pedro da Rosa, médico, aconselharia ao titular do Poder Executivo a acionar o botão vermelho, neste momento. Reunir o Conselho Nacional de Segurança para pôr as Forças Armadas, a polícia, os bombeiros, proteção civil, todo mundo... Em estado de emergência? Em estado de emergência. Ninguém sai à rua, salvo se, por razões estritamente definidas, né? Vai buscar comida, vai trabalhar, etc, etc. Mas, atenção, esta pessoa que vai à rua tem que estar protegida, identificado com a sua máscara e, se possível, luvas. Atenção. Porque a situação, eu digo, este é o momento de nós agirmos. É melhor prevenir do que remediar. Porque Angola não tem forma de remediar. Não temos. Nós não temos. Equipamentos de proteção individual não temos. E eu falo como médico e também como sindicalista, digo mesmo, os nossos colegas, os médicos, são o principal alvo. Nós somos o principal alvo. E os hospitais? Os médicos. Os hospitais também são lugares de alta contaminação. Naturalmente. Os médicos, os profissionais de saúde são os principais alvos da doença. Porque eles é que vão entrar em contacto com o paciente ou com o suspeito. E esses indivíduos... Temos estado a ver o sofrimento na Itália, dos enfermeiros, o pessoal médico. Nem mais. Portugal. E esses indivíduos, não se esqueçamos, que também têm as suas famílias. Tá? Por isso mesmo, eu acho, minha opinião, repito, devemos acionar o sinal vermelho. E para outra, também dizer, eu mesmo vim para dizer isso aqui, que neste momento não se justificam as consultas ambulatoriais. Não se justifica. As pessoas ficam em casa. Só aquele indivíduo que realmente tem necessidade de ir a um hospital, quando tem dor, quando está no trabalho de parto, por exemplo, quando está a sangrar, etc., vai ao banco de urgência. Os nossos hospitais estão preparados? Não estão, Isaías, não estão. Nós não temos sequer luvas. Eu falo com conhecimento de caso. Os nossos hospitais não têm luvas. Acha que vamos ter dias piores? Naturalmente. O nosso país não está preparado para receber o Covid-19. Vamos ser realistas. Então, como prevenir é melhor, vamos acionar o sinal vermelho. Ninguém sai à rua. Mas ninguém mesmo. E aliás, eu vou já dizer o porquê. Por exemplo, ao invés de o polícia de trânsito, vou dar um exemplo, polícia de trânsito, mandar parar um taxista e pedir os documentos, não é o momento. Vai identificar o motorista. Por acaso o avôzinho dos taxistas referiu-se a este aspecto. Sim. Pergunta, tem luvas? Verifica no táxi se todos têm luvas. Aliás, têm máscaras. É assim que deve ser. E acabou. Lembrar que o vírus atua numa distância de 2 metros. Não é 1 metro, 2. E nós nos táxis estamos todos ali encafuados, confinados, apertados. Emagrece. As 17 pessoas, 15 pessoas... Baúca, mas, não é? Exatamente. As 17 pessoas depois vão disseminar. Portanto, nós esperamos um desenvolvimento exponencial da doença. Quer dizer que até o final do mês... olha, se o alerta é já uma infecção comunitária, quer dizer que o vírus já está na nossa comunidade? Ainda não. Só temos casos importados ainda. Não, então, esses 2 entraram de algum lugar, passaram pelo aeroporto? Não, mas por enquanto, doutor, né, esse é um processo extremamente dinâmico, doutor Pedro. A informação é sempre importante. Como é um processo dinâmico, né, nós podemos ter casos comunitários, isso aí é inegável, né, porque esses indivíduos tiveram contacto. Mas, por enquanto, nós só temos casos importados. São 2 casos que vieram em Lisboa. Vamos esperar, não é? As nossas equipas de vigilância epidemiológica estão no local. É preciso identificar esses contactos, é preciso examinar esses contactos. E aí nós temos esse risco, sim. Mas por isso o doutor tocou um aspecto muito importante. Temos que correr, temos esse risco. Não podemos negar, porque tem contato. Mas a atenção não são só desses 2 indivíduos. Não, é de vários. Lógico que temos esse risco. O último voo que se fala aqui que chegou de Portugal, não é?
eu vou de dia 17, não é isso? Exatamente. Lógico. E aí Essas também... pessoas estão identificadas? Essas pessoas estão identificadas. E depois, está identificada, depois... mas doutor Pedro, não queria só te cortar, porque até então, queria só passar uma informação aqui muito importante, é que as medidas iniciais, muitos ouvintes também queriam já responder aqui, Zé Afonso, os ouvintes estão a dizer que tomamos as medidas de adiamento, acho que não, porque nós até corremos, eu recordo, eu tive aqui quando começou a epidemia, o epicentro, eu estive aqui na Rádio Nacional, eu fui o primeiro indivíduo que falei acerca do assunto e imediatamente a senhora ministra quis encerrar a fronteira. Imediatamente, naquela altura, estamos a falar no final de janeiro, quis encerrar a fronteira. Nós, os técnicos, achamos que era um processo, por enquanto era um processo muito dinâmico, aquilo tinha que ser uma avaliação assim, paulatina. Multissetorial, não é? Multissetorial e tal, e tínhamos que avaliar um pouco a dinâmica. Mas depois chegou uma altura que se tomou aquelas medidas de restrição de acordo à transmissão de casos a nível da comunidade. Onde saiu o primeiro despacho ministerial, né, do Ministério da Saúde, que restringia a entrada dos indivíduos que vinham, era a Itália, que vinham da China, do Irão e da Arábia Saudita, porque tinha muitos casos na comunidade. Mas, no entanto, nós continuamos com a nossa medida. Depois se estendeu um pouquinho para a Itália e Portugal. Desde então, aquela altura, doutor Pedro da Rosa, as nossas medidas de vigilância epidemiológica dentro do nosso contexto, dentro das nossas dificuldades, ainda eram as mais assertivas, porque nós tínhamos um grupo de passageiros, tinha as equipas de vigilância epidemiológica, inclusive se o doutor Pedro da Rosa naquela altura viajou, viu que as nossas medidas eram muito mais rigorosas que muitos países. É bom, na verdade, não é só por ser ministro da Saúde, porque nós andávamos, eram muito mais, porque tínhamos um raio-x de laser, tínhamos dificuldade em alguma coisa, mas íamos acertando e já tínhamos os centros de quarentena. E os centros de quarentena não tinham as condições mínimas. Mesmo depois de passar aquelas imagens, nós fomos lá e constatamos que não era aquilo que se passava. Inclusive, seus colegas acompanharam a Câmara de Comércio Angola-China, não é? Que onde a Angola congratulou-se com a China e solidarizou devido ao fenômeno. Tínhamos indivíduos que fizeram abordagem e passaram testemunho acerca da situação da quarentena. Que as condições mínimas dentro do nosso contexto estavam criadas. Né? Então, depois eu posso dar o número de telefone até dos colegas se quiserem abordar com alguém que esteve lá. Então, até aí nós estávamos bem. Quando se alargou, não é, para o voo de Portugal e da Itália, não é? Eu acho que nós devíamos continuar com a quarentena institucional. Porque eu estava a falar aqui obrigatória, estava a falar aqui com o Zé Afonso, as nossas características demográficas, a nossa educação, inclusive aspectos culturais. Sim, está aqui o sociólogo não permite que nós façamos uma quarentena, não é? Mas pronto, fez a quarentena e os resultados são esses, porque as pessoas não respeitaram as orientações dadas pelo Ministério da Saúde e agora temos que ir atrás, inclusive vamos ter que fazer quarentena compulsiva para quem não comportar como tal. Vamos ouvir o sociólogo Nganga Gomes. Obrigado, Zé Afonso. Boa tarde. Bom dia. Audiência da RNA, boa tarde, bom dia, colegas de painel. Estamos perante uma pandemia que de facto está a destruir mesmo o mundo, vamos assim dizer, está para o mundo. O doutor Pedro Rosa há pouco falava que o mundo estava parado, né, por causa do Covid-19. Está parado. O mundo está parado, as economias estão cada vez a decair, a vida humana está cada vez a ser posta em risco iminente. Então, é facto que já temos aqui 2 casos identificados e confirmados pela titular da pasta. O que nós temos de transmitir à nossa população é serenidade, né? Temos que ter calma, independentemente dos 2 casos anunciados, nós temos que manter a calma e continuar a passar a mensagem das medidas de prevenção, porque o facto já existe. Os equívocos que se cometeram, ao meu ver, eu acho que nesse instante já são irrelevantes, não é? Porque agora nós temos que acelerar o passo, tal como o doutor Rosa esteve aqui a dizer, nós temos que acelerar o passo para provavelmente corrigir ou servir de reforço os erros que nós cometemos tardio na decisão.
é importante que nós tomemos medidas imediatas. Eu é que seria mesmo um estado de emergência, que eu subscrevo, exatamente, eu subscrevo, tendo em conta a nossa característica demográfica, cultural. E aqui a quarentena domiciliar, nós falhamos a quarentena domiciliar. Agora nós temos que continuar a passar as medidas de prevenção. Aqueles que de facto violarem a quarentena domiciliar, tal como estão a ser levados compulsivamente, deve continuar. A denúncia pública deve continuar, porque é um estado gravíssimo. E nós temos que nos prevenir o mais rápido possível. Nós não temos mesmo condições. É importante que se dê um estado de emergência mesmo, para que reduzamos o contacto ou o aglomerado das pessoas, tendo em conta a rapidez da disseminação do vírus, para que nós consigamos ter o controle da situação. Porque senão nós podemos chegar a um ponto de que depois o próprio Estado pode de facto perder o foco. E depois a população entrar em estado, em desespero. Eu tive agora a vida do táxi, já estive a ver as pessoas. O táxi está a dizer que já não vai trabalhar, está totalmente já alarmado, ele está conduzido, tem que ter calma, não é? São 2 casos, nós não podemos construir com um discurso de alarmar a população, é de tranquilidade, lavar as mãos, evitar andar muito, quando tiver que espirrar, seguir as medidas com o ombro, não é? com o cotovelo, o gel, lavar a mão constantemente com sabão, as medidas de higiene, evitar andar muito, não é? Para que de facto então nós consigamos aqui, e acreditar também em Jesus nessa fase agora. Até os ateus provavelmente já começaram a acreditar que Deus existe. Tem que ter fé. Não é? Então, para que nós tenhamos minimamente que os casos não sejam tão alarmantes assim, porque nós, na nossa condição, é mesmo diferente. Se os países do primeiro mundo estão onde estão, porque cometem alguns equívocos, não é? Então nós temos que de facto ter essas medidas. E não se vê aqui sentido como é que nós não cortamos o voo com Portugal. Eu acho que o governo deve imediatamente cortar a ligação aérea com Portugal. Imediatamente. Fechar as fronteiras todas. Fechar as fronteiras todas. É um decreto presidencial, não é? Foi assim decidido pelo Presidente da República. Mas agora devemos confirmar se de facto está a ser cumpridas essas medidas. Não é? Está a cumprir, quem de direito deve vir passar aqui a informação ao público, porque não devemos ser negligentes a nenhum momento. Não devemos. E aqui o estado de emergência, eu sei que depois há aquelas normas constitucionais, tem que ter seguido, porque ainda não se justifica de cortar a liberdade, os direitos fundamentais do cidadão, mas neste momento eu também subscrevo o que o doutor disse, é importante um estado de emergência, o titular do Poder Executivo deve de facto reunir com os seus auxiliares para que de facto venha a situação, para que depois a situação não vamos atrás do prejuízo. Portanto, aqui o lema do Piliang, Isaías e o Dr. Gang é ficar em casa. A solução é ficar em casa. E só sai mesmo. Dr. Pedro, estamos a precisar de ti. Né? Nós vamos precisar. Não, eu sempre tem que ser, mas existem indivíduos. Existem indivíduos que vão ter que sair. Não, o Dr. Pedro vai ter que fazer o plantão. Não, só falar, as pessoas ficam. Claro, sim. eu também vou ter que fazer também plantão, Dr. Sim, Pedro. é assim mesmo. Sim, mas as pessoas vão ficar em casa. Só sai aquele realmente que vai fazer. Tem que ser extremamente justificado. Eu concordo plenamente. Se ficamos em casa, acabamos por ajudar também as próprias entidades sanitárias do fluxo. Exatamente. E a melhorar. E só vai mesmo ao hospital. A fazer o corte da cadeia. E só vai ao hospital. A situação fica insustentável. Ter razões suficientes que justifiquem a uma unidade sanitária. Sim. Porque o paludismo. Pedro da Rosa. Sim. Porque o paludismo neste momento. Não, esquece. É por a parte. Dengue para a parte. Vai ao hospital que for necessário. Sim. Dr. Pedro Rosa, há um ouvinte que envia-nos uma mensagem e manifesta uma preocupação. Foi a consulta ao Hospital Militar, pediu que lhe fizessem um teste do coronavírus e a médica respondeu que não fazem. Não, realmente, eu acho que talvez eu esteja em condições melhor para responder. Né? Doutor Palianga, ajuda-nos. É que realmente a única instituição vocacionada para fazer o exame do coronavírus, que já estamos a fazer cá no país, é o Instituto Nacional de Investigação de Saúde. Os resultados são em quanto tempo?
resultado sai em 72 horas. 72 horas. Depois nós fizemos o teste confirmatório aí num laboratório aqui da região de referência, que é o da África do Sul. Tanto, mas esses testes foram feitos cá. Foram feitos cá? Foram feitos cá, no país. Nesta altura, o que é que se está a fazer depois dos 2 casos confirmados? Qual o tratamento que se está a dar? Os 2 casos confirmados nessa altura estão nas unidades sanitárias do país. Um dos casos está na clínica Girassol e outro caso está no centro, porque o centro de quarentena da Barra do Kwanza, para os rádio ouvintes que não sabem, é um hospital municipal, tem estrutura montada por um hospital. E foi constituído lá as salas para também fazerem o segmento, inclusive até com ventiladores, está aí com cerca de 15 ventiladores, porque como o doutor Pedro diz, esses doentes fazem muito insuficiência respiratória na custa do acometimento importante do pulmão, inclusive neste centro tem condições de albergar pelo menos 15 doentes com ventilação assistida. Um dos casos está lá a ser abordado. Uma gota no oceano. Lógico. O indivíduo que entrou no Girassol já leva o encerramento da clínica, todo mundo entra em quarentena. Não. Ele foi já com definição de que... Já foi com caso suspeito. Suspeito? Já foi. A clínica do Girassol tem, o doutor Pedro conhece, tem aquela parte para isolamento, não é? Sim, eu estou tem lá. Aquela parte, já está lá. Então tem aquela parte, mas mesmo assim, esses profissionais todos já são contactos, não é? Exatamente. Então, tem que ser rastreado, ele é só família. Exatamente. Porque o problema não é o doente. São as pessoas que estão ao redor desse doente. Sim. Porque o indivíduo chega, por exemplo, no voo de Portugal, tá? Desceu, fez o check-out, não sei o quê. Todos esses contactos são suspeitos já, imediatamente. Devem ser... Quando o indivíduo é definido como suspeito, toda aquela gente... Eles já não são suspeitos, eles já são casos confirmados. Então, os suspeitos são os indivíduos dos contactos. Exatamente. Não, vamos imaginar, até prova em contrário, ele tem que fazer o teste, dar positivo, não é? Não, ele já fez, esses casos já... Não, estou a dar um exemplo. Não, até prova em contrário, esses indivíduos têm que ser identificados. Exatamente. Não é? Tem que ser identificados e tem que ser rastreado. Tem que fazer a vigilância epidemiológica. Exato. E por uma questão logística, inclusive, se nos metemos aí, por exemplo, estávamos agora com a diretora, nós temos cerca de 900 testes. Nós temos que usar de forma racional. Por exemplo, se o voo de Portugal, nessa altura, e do Porto, foram cerca de 500 passageiros, nós temos que usar de forma racional. E existem critérios bem definidos, não é? Para indivíduos, para fazerem o teste. Por exemplo, se tiver sintomatologia, isso vamos ter que fazer. O resto é fazer a quarentena e fazer o seguimento. É aí que eu queria chegar. Fazer o seguimento. Portanto, seguimento 2 vezes por dia, avaliação dos sinais, dos parâmetros vitais. Está tudo bem, está tudo bem. 14º dia. Mas nessa altura as famílias precisam, se calhar, de mais informação. E nós estamos aqui para isso. Sim, mas as famílias... da prevenção. Sim, mas, por exemplo, a televisão agora nos intervalos das grandes audiências, nós vimos que já fala do coronavírus. Já falam do coronavírus. E nós vamos continuar de forma massiva a falar. Também quero chamar aqui a atenção que todos nós temos que vincular a informação a nível das comunidades. Zé Afonso, Ganga, e para eles replicar essa informação para chegar até as zonas mais recônditas do país, e todo mundo está preparado então para as medidas de prevenção e inclusive conhecer o fluxo se tiver alguma manifestação clínica sugestiva, se tiver algum contato, o que é que deve fazer. Mas nós temos cidadãos que eu tive a ouvir onde eu vivo, que ainda não acreditam que o coronavírus é um facto. A pensar. Mas é preciso ajudar essas pessoas a perceberem. E nós estamos a ajudar essas pessoas a perceberem. E ali a questão cultural também, que é muito perigoso. As pessoas ainda baseiam-se muito pela questão da religião, não é? Não conseguem separar os fenómenos científicos, sociais, da questão cultural. Quem estiver a nos ouvir neste momento, em qualquer parte da Angola... Estamos em cadeia nacional. Exato. O coronavírus é um facto. Existe. É uma doença perigosa. E todo angolano deve prevenir-se, lavar a mão com sabão, com gel, álcool, evitar estar em locais com muito fluxo. Se estiver em casa, melhor ainda, não é? Lavar as mãos com água e sabão constantemente, beber água para manter a garganta, beber água constantemente, porque isso também ajuda para que de facto nós consigamos evitar a disseminação do vírus. Não é uma ficção. Existe o vírus
coronavírus. O sociólogo Covid-19. trabalha com as comunidades, não é? Exatamente. Então, é importante que nós, todos os angolanos, acreditem nisso. Desde o estudante mais básico, desde até a classe mais alta. Então, aquele angolano que está a pensar que o coronavírus é uma ficção, é uma mentira, que a televisão está a passar informações irreais, não é. Acredite e deve prevenir-se para o bem de todos os angolanos e aqueles que levam pela E andam por aí as falsas notícias, né, que devem ser combatidas, não é, o Dr. Palinganha? Sim, senhora. As falsas notícias também estão a incomodar, né, as pessoas. Por isso nós estamos aqui a passar as notícias com todo o suporte científico necessário, não é? E necessário para desmistificar isso e que a nossa população tenha a Doutor, informação correta. Quando é que a pandemia pode ser revertida? Em quanto tempo, mais ou menos? Bem, os epidemiologistas estão a falar em cerca de 2, 3 meses. 2, 3 meses. Temos que ter todas as medidas assim radicais, não é? Só para ter ideia, que a China no epicentro tiveram medidas extremas, a quarentena domiciliar. Por acaso já há uma boa notícia educada. na China. Na quinta-feira em Wuhan, a cidade onde começou a pandemia, não se verificaram casos novos. Com certeza, porque a China está, inclusive a China agora está a dar suporte para o mundo. Nós vimos nas reportagens, inclusive os médicos que manusearam os doentes lá na China, agora estão na Itália, a dar o suporte todo, inclusive estão a fazer videoconferência em todo o mundo para passar as suas experiências noutras regiões acometidas, no sentido de conseguirem estancar e manusear bem os doentes de acordo com as suas experiências. Mas, Isaías, sabe por que na China já não há casos? É o rigor. Isso que estávamos a falar, tiveram rigor. Eles são rigorosos. A China sabe que é um país de linhagem socialista, não é? Parou tudo. Houve uma emergência nacional. Ninguém sai à rua. Sim. E todo que sair à rua é compulsivamente levado para um sítio de quarentena. Porque até por encontrar ele é suspeito. Sim. Então, e nós temos que ser mesmo também rigorosos aqui no nosso país. Doutor Pedro, como é que está a acompanhar este processo de investigação para se encontrar uma vacina? Olha, os Estados Unidos estão bem avançados. A Bayern, na Alemanha, também está avançada. Existem pelo menos 20 ensaios já. A China também cerca já de 30. Mais de 30. Mais de 30 ensaios. A busca de uma vacina. Sim, sim. Inclusive aqui na África do Sul também tem um ensaio. E então, só que os ensaios levam Cuba tempo. Também entra nesta corrida. Sim, Cuba também entra. Os ensaios são feitos e levam aí 6 meses, que os especialistas dizem. Portanto, vão testando para dar a eficácia da vacina. Só depois de notar a sua alta sensibilidade para o vírus é que ela é divulgada. Portanto, nós vamos esperar. Aliás, fala-se, né, que o pico da doença, dessa pandemia, vai ser ali até finais de maio. Depois vamos começar a ter um declínio. Fala-se a nível da Europa, né? Um declínio. É uma previsão? Uma previsão, declínio. E então nós podemos ter essa pandemia até setembro, por aí. Ela pode durar até setembro? Exatamente. Quando começar a vacina, começar a ser distribuída a vacina e pronto. Doutor Palinganha. Portanto, temos muito tempo. Temos que ter a ideia que na medida que as pessoas vão contraindo a doença, né, e na medida que vai se fazer o corte da transmissão, da cadeia de transmissão, então o número de casos vão diminuir, né? O número de casos diminuir, vai encontrar pessoas que, embora o coronavírus quase não conhece nada, porque dizem que o indivíduo que contraiu, indivíduo que já contraiu, artigos dizem que o indivíduo que já contraiu ainda tem possibilidade de contrair novamente, contrariamente às outras doenças que conferem alguma imunidade, pode ser uma imunidade de um tempo assim reduzido ou prolongada, a doença já até confere imunidade duradoura para toda a vida, mas o coronavírus ainda é uma coisa nova. Mas, no entanto, as medidas, eu acredito que os governos estão a tomar as medidas mais assertivas, porque está a demonstrar que os países que não foram rigorosos, que nem a Itália, não é? E Portugal, que as quarentenas domiciliares serviram como férias, estão a pagar caro. E nós temos que tirar as lições aprendidas disso. O Estado vai suportar essas despesas todas. E aí eu concordo com o doutor que temos que ser rigorosos. Emergência. Porque nós não temos, por enquanto, se tivermos aí 50, 60 casos, nossas unidades sanitárias ainda conseguem dar resposta. Mas se nós tivermos, como na nossa experiência, que o doutor Pedro teve comigo durante a febre amarela, a nossa experiência mostrou que os serviços nenhum de saúde conseguem
abarcar uma demanda muito grande, principalmente a minha grande preocupação é que é uma doença de transmissão aérea, não é? E em toda a parte do mundo está a demonstrar que 29% dos indivíduos infectados ou são profissionais de saúde ou são indivíduos que acorreram a uma unidade sanitária para fazer a prestação de outros serviços. Então, todo cuidado é pouco. Por isso é aqui temos que ter o engajamento de todos também é necessário. Com certeza. Aqui a Por isso proatividade é é importante. Sim, A proatividade Pois. é indispensável para, de facto, antecipar a velocidade da transmissão. Certo. Aqui nós não podemos agir com sentimentalismo. É claro que temos que tomar medidas duras, adaptando a nossa própria realidade, não a máscara para todo mundo. Se tiver que sair alguém, deve se justificar ou até ir comprar alguns alimentos, essa coisa toda. Mas uma pessoa... Mas ainda assim tem que ser... Exatamente, mas uma máscara. pessoa da família... caso não tenha máscara, temos que pensar alguma solução, não é? Porque nem todo mundo vai ter máscara, temos que ser honestos. Sim. Não é? Temos que pensar alguma solução viável. Vamos imaginar que a minha casa de alimentação acabou com qualquer cidadão. E Doutor, as máscaras podem ser feitas em casa. Em casa também. Então temos que ensinar os nossos alfaiates podem fazer. É só cortar um pedaço de pano, não é? E duas tiras laterais. E arranjar um pedacinho de cola. Sim. Uma tira em cima, e embaixo 4 tiras. E amarrar. Ou duas, já estamos a ensinar um pedaço de pano, lava muito bem limpinho, temos que fazer, temos que passar este tipo de método para que de facto o cidadão consiga prevenir-se. Os alfaiates. Aí já chegamos a um aspecto muito importante que também os ouvintes relevaram, a saúde preventiva. Falámos pouco de saúde preventiva, porquê, doutor? Prevenir é melhor que remediar, como se diz. E o papel da mídia, dos professores, encarregados de educação, deve estar sempre acima, né? E essa mensagem tem que ser sempre passada. Para qualquer doença, qualquer surto, devemos passar sempre a informação. Como é que nos devemos portar para evitar determinada doença. E o nosso conhecimento agora vem ao de cima com essa pandemia. Quer dizer, doravante, nós somos médicos, toda a gente é médica e é paciente. É agente comunitário. Tem que passar informação. Todos, a partir dos pais, encarregados de educação. Por exemplo, as crianças estão em casa. Essa é uma medida assertiva. Sim. Estão em casa. E então, a partir de casa, os pais têm que transmitir já essa informação. Quer dizer, os pais têm que ligar sempre a televisão, ouvir a rádio, para absorver essa informação e transmitir às pessoas que estão em casa. E em casa, as pessoas não devem estar desocupadas, atenção. Por quê? Porque vamos ter 2 problemas. Um problema, como é a ociosidade, o aumento de peso e a predisposição de outras doenças. O outro problema, o segundo, é a depressão. Há pessoas que não estão habituadas a estar confinadas em casa. É um problema importante. Atenção, vamos ter 2 problemas. A depressão, Isaías, vai ser a principal doença de 2020. Diz a OMS, não sei o que estou a falar. E com esse coronavírus vai haver uma fobia social. Quer dizer, a pessoa está confinada em casa, a vida parada. Agora, o que é que se deve fazer? Sermos criativos. Temos que ser criativos, inventar. Eu ainda ouvi um vídeo ontem na televisão, uma senhora a se preparar, arrumou-se, perfumou-se e o marido perguntou: estamos em quarentena, para onde é que vais? Vou para a cozinha. Criatividade. Não, falando o doutor Pedro da Rosa tocou um aspecto importante, porque as equipas multidisciplinares que deram o suporte dos indivíduos que estavam em quarentena na China era integrado um psicólogo, porque a depressão, não é? A depressão foi um dos aspectos importantes. Então, os psicólogos faziam parte dessa equipa para com as suas terapias conseguir reverter esse quadro. Quando estamos a falar de medidas preventivas, eu acho que no coronavírus nós até nos antecipamos. Por que, doutor Pedro da Rosa e outros colegas? Porque desde janeiro em todas as unidades sanitárias falou-se do assunto, em todos os gabinetes ministeriais falou-se do assunto, inclusive nas escolas falou-se do assunto. Por uma doença nova e pelo que nós conhecemos o contexto da nossa população,
embora ainda não chegamos até o fundo, eu acho que nós conseguimos passar uma informação importante das medidas preventivas. Para termos até noção disso, e o impacto dessa informação foi passada bem. Em qualquer instituição que nós formos, já encontramos o álcool gel. Porque já encontramos alguém a chamar a atenção. Aliás, até a rádio aqui colocou. Até a rádio, até a rádio. Não é só hoje porque foi definido. Mas inclusive no supermercado a gente encontra. Então eu acho que conseguimos passar, mas temos que continuar a nos comunicar para ver se a nossa população nas zonas mais recônditas também, que não tem esses meios de difusão, chegue essa informação. Exatamente. Porque, no entanto... Seria importante que a Rádio Nacional... Daí nós hoje estarmos em cadeia nacional. Abordamos este assunto novo coronavírus, medidas de prevenção, estamos em cadeia nacional. Seria bom que também passasse em línguas nacionais. A TPI está a passar, mas está a passar com uma pouca frequência o spot. Seria bem que esse spot pudesse repetir mais vezes em língua nacional, em várias línguas. A rádio já está a fazer isto também. Para de facto chegar mesmo lá. Não é? É importante passar em todas as línguas nacionais do país. Não, mano, coisa mais importante agora do que falar do coronavírus. Tem que ser foco para todo mundo. Nós temos que pegar na informação e agarrá-la de uma forma brutal e simplificada. Todos nós, quer a rádio, quer a televisão, quer os jornais, quer nas nossas comunidades, quer em casa, explicar tudo como é que de facto passa o coronavírus. Olha, eu estou preocupado. Uma grande profilaxia, estar bem informado e evitar alarmismos. Eu vou a qualquer unidade hospitalar do nosso país. E vejo aquelas salas de esperas apinhadas de gente. A demanda é muito grande. Hospitais municipais, por exemplo, num lugar em que hajam, por exemplo, a possibilidade de 20 cadeiras, 20 pessoas sentadas, encontramos 200 pessoas. Você entra para aquele ambiente, encontra um ar rarefeito, assim pesado. Sim, doutor Pedro. Propicia a transmissão da doença. E são pessoas que têm às vezes o quê? Uma entorcezinha, está a doer o músculo. Não tem nada a ver. Doutor Pedro, por isso mesmo essas medidas. Que só ir para o hospital, para situações de emergência. Exatamente. Para diminuir as demandas. As cirurgias, enquanto estamos aqui, o gabinete ministerial está reunido, não sei. Eu vi aqui com o telefone desligado, mas a nossa ministra, essas orientações, inclusive, as cirurgias, só urgências, as consultas externas também, nós vamos ter que parar. Só vai se trabalhar com urgência. Exatamente. Porque nós conhecemos a situação das nossas unidades sanitárias, sabemos a grande demanda, e só vai para a unidade sanitária em situações necessárias. Porque se nós tivermos essas medidas, essa situação que o doutor Pedro está a descrever, que nós conhecemos, vamos conseguir minimizar, inclusive não vamos ter grande aglomerado populacional, que é um ótimo meio para a disseminação do possível Covid-19. Sociólogo, é? Partilhar é a decisão da CEAST, que nesse momento também não haverá missas, não é? Exato. Toda a igreja católica, a partida foi a todas as igrejas, não só católicas. Exatamente. Sim. Não há missa, não há catequese, não há absolutamente nada. Então também foi uma decisão assertiva. Exato. Todos nós temos segundo o decreto legislativo, não é? Presidencial, provisório, para que consigamos tomar medidas preventivas e evitar a disseminação do vírus. Foi uma medida muito assertiva. E essa decisão do hospital que estão a tomar é muito importante. Evitar pessoas estarem nos hospitais necessariamente, porque nessa fase mesmo é imperativo que as pessoas fiquem em casa. Não é? Vá ao hospital quem de facto tiver necessidade de emergência mesmo, emergência justificável, porque todo aquele aglomerado, aquilo é fonte principal para a disseminação do vírus. Exatamente. Agora, também um aspecto importante que eu queria tocar aqui, os nossos órgãos de defesa e segurança depois têm que fazer o trabalho de supervisão. Se nós tivemos, porque o que se viu aqui, não é? O que se viu aqui realmente até da quarentena já é multissetorial. Não, lógico, e acredito que a senhora ministra está preocupada, nós estamos aí com o secretário de Estado do Interior, acredito que está a criar mecanismos dentro do plano de contingência para depois termos as medidas de repressão para quem não cumprir as medidas cabíveis, né, para o controle da situação. Nós já passamos por momentos difíceis no tempo da guerra, lembra-se? O recolher obrigatório. Então nós temos isso já no nosso sangue. O nosso povo até é resiliente. Nós estamos habituados Dr. Pedro Rosa, a Organização Mundial da Saúde diz que é preciso haver solidariedade entre países e grupos etários diferentes, como sendo, se calhar, a chave para derrotar a doença. Solidariedade entre os países e os grupos, grupos etários. O exemplo típico é o que a China está a fazer. A China conseguiu derrotar o vírus. E o que é que eles fizeram?
como a Itália não tem médicos suficientes para atender a grande demanda. E Não com tem mesmo. experiência, A Itália hoje é como se fosse um país mesmo africano. Não tem ventiladores, não tem médicos para atender. Uma população muito velha, exatamente, idosa. A população italiana é E envelhecida. a demanda Então, o sistema de saúde não dá conta da demanda. E os chineses saíram. Esse é o segundo contingente que a semana passada chegou à Itália. Está ali. E eles levaram mensagem a dizer: o vírus é de todos nós. Nós estamos a lutar com um inimigo comum. Mensagens são meios. Meios logísticos importantes. A Cruz Vermelha da China passou de que a Itália chegou até a este nível por causa da negligência de alguns métodos de prevenção. E perfeitamente. Há pessoas, por exemplo, em discotecas. Sobretudo a juventude. Exatamente, aí para a discoteca. Não, a Itália teve de facto de ter medidas rigorosas. O facto de ter negligenciado chegou até este gráfico. Então é importante que nós aqui, particularmente Angola, aprendamos com essas falhas que de facto alguns países cometeram para que nós consigamos prevenir a disseminação do vírus, não é? Porque está aí a Itália, um país do primeiro mundo, está na Europa, se a Itália chegou a esse nível por negligência. Apesar de ter uma população inclusive velha, Portugal. não é? Portugal está onde está. Com 1020 casos confirmados. Portugal está onde está, que praticamente é como se fosse aqui o Zamba do Zomutamba e a casa dos angolanos. Permite aqui o pleonasmo, não é? Não é? Então, é importante que nós sejamos mesmo rigorosos. O governo não pode aqui agir com sentimentalismo, porque senão de facto vai custar-nos caríssimos. É também importante haver uma mensagem para os jovens. A OMS diz que os jovens não são invencíveis nem poupados à doença, não é, doutor? Sim, porque a mensagem que passou, ou que foram passando, é que é uma doença para velhos. Para velhos, pois. E a nossa população é essencialmente jovem. Sim, a maior parte da população angolana está aí na faixa etária de 16, 17 anos. Mas, entretanto, é uma população subnutrida. Sim. Este é um outro problema. O angolano, o africano no geral, é subnutrido. Eu falo concretamente. Quando nós podemos exames, fazer, por exemplo, um hemograma, vamos ver que quase a maior parte até dos exames tem hemoglobina baixa. E perguntas, quantas refeições tens? Às vezes almoço, às vezes janta. Quer dizer, nós não nos alimentamos em condições. E depois tem um outro problema, que é o saneamento básico. Vivemos ao lado da nossa casa, às vezes tem uma lixeira, esse lixo, focos de infecção. Isso deprime a nossa imunidade. Significa dizer que esse vírus tem uma predisposição grande para afetar os nossos jovens. Está vendo? Por isso mesmo, eu falo mesmo como clínico, já tenho 20 anos de saúde. Vamos ficar em casa. A questão das farras, das sextas-feiras de sábado e domingo, a questão das discotecas, que são locais também que aglomeram muitos jovens, estarem a beber, também tem que se desencorajar essa prática. Não há maratonas, não é? Não, a prática é... Por isso é que eu disse que quem quer beber na sua casa, não é? Mas é importante. Por isso que eu estou a dizer que os órgãos de defesa e segurança têm que supervisionar, não é? Porque já sabemos que não se cumpre. Ver uma casa que está a tocar aí música, deve alguém lá ver e mandar para aquilo imediatamente. Não haverá discoteca nem atos que envolvem eventos públicos. Olha, as partidas de futebol que nos fazem muita falta foram canceladas todas. Está a acontecer às portas fechadas. Não, Girabola hoje será as últimas partidas, depois para. Depois para. Exatamente. Porque está assim em quase todo mundo. Isaías, já viste um Petro 1º de agosto a portas fechadas? Parece que vai acontecer, não é? Não haverá. Não pode. Não haverá. Um Barcelona, Real Madrid a portas fechadas. Não tem praias, enfim, é bem preciso que não, falando nisso, muitas das equipas, hoje, antes de vir aqui para o Ministério, não é? Um dos jogos da Liga dos Campeões foi muito criticada por imunologista porque alguns atletas dessas equipas, não é, contraíram Covid. Não, é só lembrar o último jogo do Valência. Sim. O Atalanta-Valência, sim. Obrigaram os jogadores a irem para o campo. Sim. Metade da equipa ficou infectada. Sim. Atalanta-Valência. Foi fatal, não é? Sim, foi fatal. É que o vírus, a disseminação é fácil. Muito rápido. Quando alguém está a falar daqueles gritos, o vírus está mesmo a disseminar-se ali. Não é só aí, ficar nos objetos inanimados e não sei o que, de forma indireta. E o futebol é um grande ópio, né? Para as pessoas. Sim, um abraço, na altura da euforia, dos gols. Falou das cerimônias religiosas. Pronto, isso é importante. E fúnebres. Sim. Vamos mesmo ficar em casa, mas não vamos ficar sem missa. Sem culto, vamos se ter, mas o pastor vai estar aí, o padre vai estar ali a rezar a missa e nós em casa a ver pela televisão.
que também é normal. Vamos estar em sintonia, vamos estar no espírito do momento, né? Vamos rezar. E acima de tudo bem informados. Exatamente. E vamos aproveitar aquele momento mesmo de oração para pedir a Deus que abençoe o nosso país. Que nos proteja. Porque nós estamos a precisar mesmo de uma bênção divina. Que nos proteja. O nosso país só não, o nosso continente. É importante o continente não, o mundo. Porque a OMS está bastante preocupada com a África. Não, por causa da vulnerabilidade. É importante que a solidariedade... E nós estamos preocupados com as nossas famílias. A solidariedade entre nós os angolanos... Solidariedade acima de tudo. É muito importante. Aquele que de facto tiver algum déficit alimentar, qualquer coisa, é importante que caso não tenha, é importante que dê alguma coisinha. Caso chegamos na situação extrema de que não tem mantimentos, não tem água, é importante que nós consigamos partilhar o pouco, usando sempre o método mais eficaz para evitar a disseminação. Sim. E que não ficamos aí no egoísmo. Muito obrigado, sociólogo Nganga Gomes, muito obrigado, Dr. Pedro da Rosa, e também muito obrigado, Nganga Baião, infecciologista. Vamos agora pedir ao João Gonçalves que nos ajude a concluir o nosso debate. Hoje o debate em cadeia nacional aqui na Rádio Nacional de Angola, no sábado às 10h10. João Noel. Nós estamos com sorte ou temos condições naturais que são muito favoráveis a contrariar um avanço de um vírus deste tipo? É uma pergunta que vai exigir muito tempo para ser respondida. Talvez do ponto de vista estatístico, quando tudo isto acalmar, a gente possa chegar a algumas conclusões. Para já o que é fundamental é muita informação, uma informação constante e uma tomada de consciência sobre aquilo que cada um de nós pode fazer. Cada um de nós, e sobretudo na soma, podemos fazer muito para contrariar o vírus. Exatamente é disso que depende a redução do impacto. Ou seja, se a sociedade tiver um comportamento disciplinado no sentido de defender a saúde de todos nós seremos defendidos. Se começarem a haver exceções, se começarem a aparecer muitos casos de indisciplina e de desrespeito a princípios sanitários básicos, então aí realmente vamos ter problemas muito, muito sérios, porque a nossa capacidade de responder uma vez que o fenómeno esteja lançado, nossa capacidade de resposta é limitada, é cheia de dificuldades. Então, isto não é para assustar ninguém, a função da mídia, a função do debate público não é assustar, é passar informação, é tentar desenvolver consciência. Logicamente que a paranoia não resolve problema nenhum. O medo em situações deste tipo só piora. Então não há que ter medo, há que ter consciência de que cada um de nós tem meios para fazer uma parte e a soma de todos é que vai fazer o conjunto. Assim, é claro que a questão da informação é isto que nós fazemos e fazemos-lo aqui neste quadro do debate todas as semanas, em grandes problemas nacionais. Este é um grande problema nacional que ao mesmo tempo é um grande problema internacional. Os seres humanos estão conectados uns com os outros. Essa história das identidades que separam as pessoas não tem sentido nenhum e nestes momentos é que se vê isso. Aqui estamos realmente todos no mesmo barco. Essa que é essa. Todos nós, os cidadãos, temos uma missão, é papel do cidadão não criar alarmismos, obedecer as orientações das autoridades e buscar sempre as informações junto dos órgãos oficiais. E antes do fecho do nosso sábado às 10h10 em cadeia nacional, os temas que estarão em destaque no Grande Jornal de Sábado, o editor hoje é o Estevão Borges. Estevão, vamos aos factos em destaque. Boa tarde, Isaías Afonso. Boa tarde, auditório da Rádio Nacional de Angola. De facto, o Covid-19 é incontornavelmente a matéria que está a dominar as grandes redações internacionais de notícias e a Rádio Nacional de Angola não está alheia, para dizer que Angola tem o registro de 2 casos positivos do coronavírus. Trata-se de cidadãos nacionais chegados de Portugal nos dias 17 e 18 deste mês, ou seja, terça e quarta-feira. O governo angolano reduz para menos de 50 o número de pessoas em aglomerados para a prevenção contra a pandemia do Covid-19. Ministra da Saúde reitera a obrigatoriedade da quarentena domiciliar entre os viajantes provenientes de países com circulação comunitária do Covid-19, sob pena de serem sujeitos à quarentena compulsiva.
Pelo mundo, a pandemia do Covid-19 já fez acima de 11 mil óbitos entre os mais de 200 mil infectados. Mais de 600 camponeses na região da Baixa do Kwanza, no município de Belas, em Luanda, podem enfrentar cenário de fome nos próximos 6 meses. Angola precisa rapidamente resolver alguns problemas estruturais na sua economia para aderir à Zona Livre de Comércio de África. No Girabola, Petro no Luena a pensar no assalto à liderança do campeonato. Isaías. Até às 13, então. Estevão Borges, o editor do Jornal de Sábado de hoje. O sábado às 10h10 regressa na próxima edição. Despedem-se a Paulo Simões, os Stanislau Garcia, o Dário Castro, a Rita Nogueira, o Mendes Jacinto e o Isaías Afonso. O nosso encontro está marcado para o próximo sábado, como sempre, às 10h10. Um abraço a todos. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.